Olá, muito boa tarde. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo do livro O Nosso Lar, neste podcast do Seu Tempo, o podcast de Espiritualidade e Espiritismo. Hoje vamos dar início ao estudo do capítulo 34, Os Recém-Chegados do Umbral. Mas antes, quero fazer uma prece forte, a prece de Cáritas. Uma prece que todos estamos a precisar neste mundo onde estamos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai-nos ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos ver na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sob a montanha, nós esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso subir até vós, dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que Jesus nos possa nos ajudar, juntamente com os nossos guias, nossos amigos espirituais, neste estudo que vamos iniciar. E que assim seja. Depois desta prece muito forte, mas uma prece que todos nós estamos a precisar neste momento na Terra. Vamos então iniciar o capítulo 34, os recém-chegados ao umbral. Estancaram, ou seja, pararam as matilhas de cães ao nosso lado, conduzidas por trabalhadores de pulso firme. Daí a menos estávamos todos enfrentando as enormes corredores de ingresso às câmaras de retificação. Servidores movimentam-se apressados. Alguns doentes eram levados ao interior, para amparo forte. Não somente Narciso e Salusto e outros companheiros se lançavam ao trabalho cheios de amor fraternal, mas também os samaritanos mobilizavam todas as energias no empenho de socorrer. Alguns enfermos portavam-se com humildade e resignação, outros, todavia, em altas vozes. E então aqui temos esta situação em que começam a chegar ao umbral, os espíritos foram resgatados pelos samaritanos. Então, mas quais são esses espíritos que foram resgatados no umbral e que recebem esse socorro? Fechamos. Assim como ocorreu, como André Luís se recordam logo no início do estudo deste livro, os espíritos permanecem no umbral de sua sintonia, ou seja, até que se apresentem condições para poderem ser resgatados, para poderem ter esse auxílio ao ponto de partir, ao ponto de que abram, digamos assim, pequenas frestas de humildade em seus sentimentos para reconhecer o estado infeliz que se encontrou e o desejo mesmo pálido de mudar. Mesmo assim, estão a ver? Qualquer mudança no comportamento mental condicionado pelas suas imperfeições e vícios é uma oportunidade de uma nova etapa de aprendizado orientado
e consequente estabelecimento das forças íntimas. Fechamos aqui um apontamento no livro O Ser Consciente de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, onde ela diz sobre o desejo de mudar. Isto é importante, vejamos. Enquanto a criatura não se desapropria dos artifícios com que se oculta, evitando desnudar-se em uma atitude infantil resistente, qualquer tentativa exterior para o progresso e a harmonia resulta inútil, quando se não se torna também perturbador. Vejamos, ninguém é culpado conscientemente de ser frágil, limitado. Ocorrências naturais do processo de evolução fazem isso tudo. Não, entretanto, a permanência na postura denotada de imaturidade psicológica ou manifestações doentias do próprio comportamento. Quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental que contribuem para a realização da meta. Vejamos, através dos contínuos esforços que os espíritos vão tendo, direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito como decorrência normal do querer. E aqui vejamos que nenhum milagre ou algo imprevisível acontece nesta atitude que resulta do empenho individual de cada ser. O autodescobrimento tem por finalidade conscientizar, digamos assim, a pessoa a respeitar não, mas no respeito do que necessita, de como realizá-lo. E quando se dá o início da nova fase, acomodada aos estados habituais, não se dá conta das incalculáveis possibilidades que estão ao seu alcance, bastante-se apenas dispor e desdobrar-se. O autoencontro pode ser alcançado através de meditação reflexível, do esforço para fixar as mentes nas ideias positivas, buscando saber quem se é e qual a finalidade da sua existência corporal do futuro que aguardam. Estão a ver que esta importância destes espíritos quando estão no umbral por onde todos nós iremos passar, e vejamos qual é também a nossa reação, não é? Como é óbvio. Mas todos estes espíritos que basta terem uma pequena mudança, um pequeno auto-reconhecimento daquilo que estavam a fazer, que é imaturo para a evolução do espírito, para fazer-se o clique e então poderem receber a ajuda, para poderem então entrar nestas câmaras de retificação, para que o espírito se acalme, se o espírito interiorize-se e se o espírito pode mostrar sinais de querer evoluir. Mas vamos seguir com o texto. Investindo igualmente o serviço, notei que uma velhota procurava descer do último carro com muita dificuldade. Observando-me de perto, exclamou espantada: "Tenha piedade, meu filho. Ajude-me, por amor de Deus." Aproximei-me com interesse. "Cruzes, credo," continuou benzendo-se. "Graças à providência divina afastei-me do purgatório. Ah, que malditos demónios lá me torturavam! Que inferno! Mas os anjos do Senhor sempre chegaram." Estão a ver aqui o que esta velhota está a dizer, este ser está a dizer, este espírito está a dizer, é que estava no purgatório, estava a ser como bombardeada com várias coisas para não a deixarem ter aquela ajuda necessária para poderem então como que darem o salto, para poderem evoluir, para continuarem a sua evolução. O que representam as narrativas desta senhora, como eu estava a dizer, dos credos, cruzes, credos, graças à providência divina, afastei-me do purgatório. Ah, que malditos demónios lá me torturavam. Que inferno, mas os anjos do Senhor sempre chegaram. Vejamos que aquilo que ela menciona é fruto da crença religiosa no purgatório. Vejamos, onde os pecadores que morrem sofreriam torturas por demónios até os anjos do Senhor viessem em seu socorro, atendendo
as orações dos vivos. Neste contexto, anjos e demónios seriam sempre seres criados por Deus, mas distintos da humanidade. Digamos que, no entretanto, o Espiritismo vem-nos esclarecer que seres espirituais bons e maus são espíritos. Esse é um ponto muito importante que o Espiritismo vem-nos esclarecer. São espíritos como nós, criados, simples e ignorantes, sujeitos às mesmas leis evolutivas, havendo espíritos que permanecem no mal por suas escolhas e espíritos puros que já passaram por toda a escala evolutiva e alcançaram a perfeição. Se nós vimos um apontamento que eu acho que é muito importante, No Céu e o Inferno, um livro, volto a frisar, muito importante para todos lermos. Na parte 1, capítulo 9, onde Kardec menciona: segundo o Espiritismo, nem anjos nem demónios são entidades diferentes. Por isso que a criação de seres inteligentes é só uma. Unidos a corpos materiais, esses seres constituem a humanidade, que povoa na Terra e noutras esferas também habitadas. Uma vez libertos do corpo material, constitui um mundo espiritual e dos espíritos povoam os espaços. Deus criou-os capazes de chegarem a progredirem também e lhes deu um objetivo de perfeição e felicidade que dela ocorre. Contudo, não lhes deu a perfeição, pois quis que obtivéssemos pelo nosso próprio esforço, a fim de também e realmente o mérito lhes pertencesse. Vejamos, desde o momento da sua criação, que os espíritos progridem, quer encarnados, quer no plano espiritual. Atingidos o auge, digamos assim, tornam-se espíritos puros, como se denomina na gíria, digamos assim, anjos. Segundo a expressão popular, como é óbvio, de sorte que, a partir do embrião do ser inteligente até ao anjo, há uma cadeia da qual cada um dos elos assinala um grau de evolutivo, de progresso. Resulta do expresso que há entre os espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, conforme a posição em que se acham na imensa escala de progresso. Portanto, em todos os graus existe ignorância e saber, bondade e maldade. Nas classes inferiores destacam-se os espíritos ainda profundamente propensos ao mal e que se comprazendo-se, digamos assim, que eles continuam ligados com o mal. A estes podemos denominar demónios, pois são capazes de todos os malefícios aos ditos atributos. O Espiritismo não lhe dá esse nome por ele se prender à ideia de uma criação distinta do género humano, como seres de natureza essencialmente perversa, voltados ao mal eternamente e incapazes de qualquer progresso para o bem. Segundo a doutrina das igrejas, os demónios foram criados bons e tornam-se maus por sua desobediência. São anjos colocados primitivamente por Deus no alto da escala, tendo caído dela. Segundo o Espiritismo, os demónios são espíritos imperfeitos, suscetíveis da regeneração e que, colocados na base da escala, hão de nela graduar-se. Os que, por apatia, negligência, teimosia e má vontade, persistem em ficar, digamos assim, mais tempo nas classes inferiores, sofrem as consequências dessa atitude e o hábito do mal dificulta a regeneração. Entretanto, chega para eles um dia o cansaço da vida penosa e das suas respectivas consequências. Eles compararão a sua situação à dos bons espíritos e compreendem que seu interesse está no bem, procurando então melhorar-se, mas por ato de espontânea vontade, sem que haja nisso um mínimo constrangimento. Vejamos que anjos mais elevados conquistaram a sua graduação passando pela rota comum, como os demais. Estão a ver a diferença entre demónios e anjos nas diferentes, neste caso nas religiões, e aquilo
de verdade que nos traz a doutrina espírita. As religiões, perdão, peço imensa desculpa, as religiões têm esta dominação também para manter os fiéis presos àqueles seus sentidos, àquelas suas formas de pensar. Mas o Espiritismo abre-nos exatamente a mente e coloca-nos com um conhecimento que já nos faz com que o nosso livre-arbítrio seja algo que nós tomemos como real, importante para o nosso progresso, importante na nossa vida mesmo, na vida na Terra, como é óbvio, porque tudo o que fizemos na Terra temos repercussões no plano espiritual, como sabemos. O que somos aqui na Terra somos no plano espiritual. E lá faremos uma revisão à nossa vida, às nossas vidas passadas, e vemos aquilo que nós temos que corrigir. Os erros que cometemos. Os erros que devíamos, pelo qual devíamos ter, ou seja, os caminhos para o qual devíamos ter seguido e não seguimos. Os erros que cometemos a nós próprios, mas também aquilo que influenciou os outros espíritos. Também por isso iremos prestar contas. Porque não é só nós dizemos que não gostamos daquela pessoa, não queremos aquela pessoa, não isto, aquilo, aquilo outro, e provocamos danos naquela pessoa, mas também aqueles que devíamos de utilizar para ajudar essa pessoa. Nós pagamos, ou seja, por aquilo que fomos, por aquilo que somos, por aquilo que fomos, para aquilo que devíamos ter sido, para aquilo que devíamos ter feito aos outros e não fizemos, e pelo amor que devíamos transmitir a todos e não fizemos. É importante nós pensarmos que nós vamos ter todas as repercussões daquilo que somos aqui na Terra e dos erros que cometemos, como eu disse, e de tudo aquilo que nós devíamos ter feito. Mas continuemos o texto. Este capítulo é muito importante para nós pensarmos, refletirmos sobre a nossa vida. Ajudei a descer, tomada de extrema curiosidade. Pela primeira vez ouvi as referências ao inferno e ao purgatório, partidas de uma boca que me parecia calma e ajuizada. Talvez obedecendo à astúcia que me era pelicular, interroguei. Vem assim tão longe? Falando desse modo, afetei ares de profundo interesse fraternal, como costumava fazer na Terra, esquecendo por completo naquele instante as sábias recomendações da mãe de Lisias. Recordas as recomendações de mãe de Lisias, que ele devia observar e não interferir, porque ele estava neste ministério com o objetivo de observar primeiramente e depois então poder agir. E André Luiz ainda continua no ponto em que está somente a observar. Mas vamos refletir quais são essas sábias recomendações que a mãe de Lisias explicou e disse a André Luiz e que ele se esqueceu neste momento. Vejamos, no capítulo 25, se bem se recordam, ela diz: não se limita a observar. Ao invés de albergar curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele para a primeira ocasião que se ofereça. Não olvide que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Pesquisar atividades alheias sem testemunhos no bem pode ser criminoso de atrevimento. Estão a ver? Assim que, antes de questioná-la pela curiosidade, André Luiz devia de ocupar-se das atividades do serviço de socorro. Era o que ele estava a fazer, dando o seu testemunho através do exemplo. Mas não foi isso que André Luiz fez. Um erro. Mas continuemos com o texto. A pobre criatura, percebendo o meu interesse, começou a explicar-se. De grande distância fui na terra, meu filho, mulher de muito bons costumes. Fiz muitas caridades, rezei incessantemente como sincera devota. Mas quem pode com as artes de Satanás?
Ao sair do mundo vi-me cercada de seres monstruosos que me arrebataram em verdadeiro turbilhão. A princípio implorei a proteção dos arcanjos celestes. Os espíritos diabólicos, que entretanto conservaram-me enclausurada. Mas eu não perdi a esperança de ser libertada de um momento para o outro, porque deixei uns dinheirinhos para a celebração de missas mensais por meu descanso. Ora, aqui está algo que é importante a gente falar. Vamos ver aqui o que significa. Peço imensa desculpa. O que significa, eu não perdi a esperança de ser libertada de um momento para o outro, porque deixei alguns dinheirinhos para a celebração de missas mensais para o meu descanso. Ora, ela aqui está a ter uma visão equivocada sobre a salvação. Fruto do ensino de que pode-se libertar das almas purgatórias através da celebração de missas que são cobradas. Com certeza, todas as vibrações realizadas na intenção de auxílio aos espíritos desencarnados são proveitosas, mas julgar que eles podem ser salvos através deste ato equivale a imaginar que se pode comprar um lugarzinho no céu. Estão a ver a questão das religiões, dos dogmas que estas religiões têm e fazem nas pessoas? A própria doutrina espírita esclarece que a salvação depende exclusivamente de si próprio, a partir da transformação moral conquistada através da evolução gradativa do espírito, neste caso, em suas diversas experiências reencarnatórias, na assertiva de que fora da caridade não há salvação. Portanto, somente através da reforma íntima é possível salvar-se do comodismo, da indiferença, da omissão, da descrença, transformando a fé e a confiança em Deus em obras de amor e de paz. No Evangelho segundo o Espiritismo há uma parte que é importante sobre isto, que é o capítulo 15. Kardec menciona: caridade e humildade, tal é a única estrada da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Esse princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: ama Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmos. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, que não pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Estão a ver estas máximas? E vejamos que continua Kardec. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação se sustenta num princípio universal e sob o acesso à suprema felicidade a todos os filhos de Deus, o dogma fora da Igreja não há salvação se afirma não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum em todas as religiões, porém baseia-se numa fé especial em dogmas particulares, exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de incitá-los ao amor dos seus irmãos, alimenta e admite a irritação entre seguidores dos diversos cultos. Desprezando a grande lei da igualdade perante o túmulo, eles afastam uns dos outros até no campo do repouso. A máxima fora da caridade não há salvação consagra o princípio de igualdade perante Deus e a liberdade da consciência, tendo como norma todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira como adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Estão a ver estas questões destes dogmas que a Igreja provoca nos espíritos, em nós? É muito importante refletirmos sobre isto. Mas continuando, segundo as crenças, qual seria o papel das crenças que este ser apresentava, este espírito? Qual seria o papel de Satanás e dos espíritos diabólicos e dos arcanjos celestes em relação à humanidade? Vamos tentar perceber qual é que seria isto segundo esta Igreja. Segundo a Igreja, o objetivo dos seres diabólicos seria desviar os homens do bem, afastando-os de Deus.
e arrastá-los ao inferno, para qual seriam provedores e recrutadores. Os seres angélicos seriam os guardiões da humanidade e os seus intercessores perante Deus. Já na doutrina espírita, compreende-se que há espíritos também encarnados que perseguem e influenciam os outros espíritos ao mal, e que há espíritos bondosos que procuram auxiliar os encarnados e também os desencarnados a cumprir os seus propósitos no bem, para evoluírem-se e aprimorar-se. Estão a ver a grande diferença? Mas neste conceito, no céu e inferno, parte 1, no capítulo 9 sim, sobre o histórico do conceito sobre Deus e demónios, onde Kardec menciona a crença num poder superior é instinta do homem. Nós a encontramos sob diversas formas em todas as cidades do mundo. Mas se hoje, dado o grau de cultura atingido, ainda se discute sobre a natureza e atributos desse poder, calcule-se as noções do homem teria a respeito na infância da humanidade. Durante muito tempo o homem não compreendeu senão o bem e o mal físico. Os sentimentos morais só mais tarde marcaram o progresso da inteligência humana, fazendo entrever na espiritualidade um poder extra-humano fora do mundo visível e das coisas materiais. Esta obra foi seguramente realizada por inteligência de classe, mas que não puderam ultrapassar certos limites. O duplo princípio do bem e do mal foi a base de todas as crenças religiosas, durante muitos séculos e sob vários nomes. Todavia, como todo soberano deve ter ministros, as religiões geralmente admitem potências secundárias ou bons e maus gênios. Os pagãos fizeram deles individualidades com uma denominação genérica de deuses e deram atribulações especiais para o bem e para o mal, para os vícios e para as virtudes. Os cristãos e os muçulmanos herdaram dos hebreus os anjos e os demónios. Há aqui algo importante sobre uma afirmação de um padre Flávio Sobreiro, na qual ele diz que a escritura e a tradição da Igreja veem neste ser decaído chamado Satanás ou demónio. Segundo os ensinamentos da Igreja, ele foi o primeiro um anjo bom criado por Deus. De facto, o diabo e os outros demónios foram criados por Deus, naturalmente bons, mas eles por si se fizeram maus. A queda do demónio, ele menciona que a Escritura fala de um bocado desses anjos. A queda consiste numa livre opção desses espíritos criados que radicalmente recusaram o seu reino. No entanto, o poder de Satanás é infinito. Ele é uma simples criatura, poderosa pelo facto de ser um puro espírito, mas de qualquer modo criatura impotente para impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás exerça no mundo a ação como ódio contra Deus e o seu reinado de Jesus Cristo, embora a sua ação cause graves prejuízos de natureza espiritual e indiretamente também de natureza física a cada homem e à sociedade, essa ação é permitida pela providência divina, que com força e suavidade dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas nós sabemos que tudo ocorre para o bem daqueles que amam Deus. Estão a ver esta afirmação que... Bem, eu só queria dizer sobre Satanás, o que está escrito também no livro Céu e Inferno, onde Satanás, o chefe ou o rei dos demónios, segundo a Igreja, não é uma personificação simbólica do mal, mas uma entidade real, praticando exclusivamente o mal, enquanto que Deus pratica exclusivamente o bem. Se Satanás e os demónios eram anjos, eles eram perfeitos, como puderam falir num ponto de desconhecerem a autoridade desse Deus, cuja presença se encontravam. Então, segundo a Igreja, Deus não é infalível. Estão a ver esta comparação que o Espírito sobre a Igreja e o Espiritismo? O bem só pode interessá-los se tivessem uma esperança de reabilitação, fosse qual fosse o seu preço. Assim não acontece, no entanto, e depois para a perseverança no mal, é porque lhe trancaram a porta da esperança, mas que Deus lhe trancaria essa porta. Não é o Deus que eu conheço. Para se vingar da ofensa decorrente da sua insubmissão,
E assim, para saciar o sentimento contra alguns culpados, Deus prefere não somente vê-los sofrer, mas agravar o mal com um mal maior, e impelir a perdição eterna da humanidade. É assim que Jesus nos representa seu Pai. Ele nos deu a lei expressa de esquecimento do perdão das ofensas, que nos manda pagar o mal com o bem, que prescreve o amor aos nossos inimigos, como a primeira das virtudes que nos conduzem ao céu. Já repararam a diferença? Quereria deste modo que os homens fossem melhores, justos, mais indulgentes que o próprio Deus? Não dá para perceber, não é? Mas estes dogmas que as igrejas têm é algo que já devia estar ultrapassado com o tempo. Ultrapassado com tanta coisa que vai acontecendo no mundo, que nos vai dando outros caminhos, outras formas de pensar, mas que nos esclarece sobre aquilo que andamos a ser enganados por essas igrejas durante séculos e séculos. Falando em nome de Deus, mas não num Deus justo. Falando em nome de Deus, num Deus que pune o que não é realidade, é pura mentira. Cansa disto por vezes, porque nós já devíamos estar num grau de evolutivo em que as pessoas tinham que se renovar. E a renovação parte exatamente como o Espiritismo nos explica e nos ensina, parte exatamente para a forma íntima. E a renovação destas igrejas já devia ter sido feita. E porquê é que não é feita? Porque estes dogmas mantêm os seus fiéis com palas na vista. Só veem aquele caminho, não veem outros. Não acreditam em outros ensinamentos porque os seus familiares, os seus antepassados seguiram aquela igreja e eles querem continuar a seguir, mas não se interrogam o que é que eu sou, o que é que eu quero, o que é que eu preciso, qual é o caminho que devo tomar. Isto é verdade, isto é mentira. Estudar, questionar, aprender, evoluir. Parece que essas pessoas, continuam a dizer, têm palas na vista. Vamos continuar com o texto. Atendendo o impulso vicioso de perseguir assuntos que nada tinham a ver comigo, insisti. Como são interessantes as suas observações, mas não procurou saber as razões da sua demora naquelas regiões? Perguntou André Luís. Absolutamente não, respondeu Benzente. Como lhe disse, enquanto estive na Terra fiz o possível de ser uma boa religiosa. Sabe o senhor que ninguém está livre de pecar. Meus escravos procuravam rixas e discórdias entre si, e embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplinas. Ora, aqui começamos a ter um entendimento melhor sobre o que era este ser. Ninguém está livre de pecar. O que se considera também nesta comparação que eu já a fazer, igreja, espiritismo, o pecado, e o castigo. Qual é esta diferença? O que é considerado isto? Vejamos, no conceito de pecado e castigo está relacionado com a ideia de que se faz do Criador. No cenário bíblico, Moisés apresenta um Deus austero e temível, necessária à contenção dos seres ainda mais embrutecidos e indisciplinados. Compreendia então pecado como uma ofensa a Deus e castigo como a punição de um Deus ofensivo por falta humana cometida. Já no Evangelho de Jesus, nos fala de um Pai amoroso, bondoso e justo. Entendimento esse que a doutrina espírita vem consagrar e complementar a seu tempo com racionalidade. Através do conceito de uma inteligência suprema, infinita e perfeita que rege o universo com base nas leis igualmente perfeitas, justas e misericórdias. Nesse novo cenário, a noção de pecado surge como um comportamento mental, desviado das leis morais da harmonia e da felicidade, escritas na consciência de cada ser.
e a percepção de castigo como as consequências do ato praticado, atraindo por si as circunstâncias naturais da reabilitação que possibilitam o arrependimento, a expiação e a reparação do ser faltoso. Estão a ver aqui uma diferença muito grande. E volta ao céu e inferno, no livro de Allan Kardec, onde menciona no capítulo 7, parte 1. Embora seja o primeiro passo para a regeneração, o arrependimento não basta por si próprio. São precisas a expiação e a reparação. Deste modo, arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e de suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo a causa. Caso contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Estão a entender estas diferenças que são bastante importantes? No comentário de Allan Kardec, na questão 1009, no livro dos Espíritos, ele menciona que a doutrina da eternidade dos castigos no sentido absoluto faz um ser supremo um Deus implacável. Seria lógico dizer de um ser soberano que ele é bom, benevolente e indulgente, que deseja apenas a felicidade daqueles que o cercam, mas ao mesmo tempo que é ciumento, vingativo, inflexível a seu rigor e que pune com extremo castigo a maioria dos seus súditos por uma ofensa com a inflação das suas leis, mesmo aqueles que erraram por não ter conhecimento. Estão a ver esta questão? Por isso não seria uma contradição. Portanto, pode Deus ser menos bom do que seria um homem? Isto é uma contradição completa. Mas vejamos, continua Kardec. Uma outra contradição se apresenta aqui. Uma vez que Deus sabe tudo, sabia que ao criar uma alma, ela falharia. Estão a compreender? E ela foi, portanto, desta sua formação destinada à infelicidade interna. Isso seria possível? Isso é racional? Com a doutrina das penalidades relativas, tudo se justifica. Deus sabia, sem dúvida, que ele falharia. Não lhe dá os meios para ele se esclarecer por sua própria experiência mediante as suas faltas? É necessário que repare seus erros para melhor se firmar no bem, mas a porta da esperança não lhe é fechada para sempre. E Deus faz com que a sua liberdade dependa dos esforços que faça para atingir os seus objetivos. Isso todos podem compreender e a lógica mais meticulosa pode admitir. Se as penalidades futuras tivessem sido apresentadas sob esse ponto de vista, haveria menos crentes. Estão a ver? Esta parte eu acho que é extremamente importante. E continua Kardec. Quem é de facto o culpado? É aquele que por seu desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso de todo, do belo, do bem, de idealizados pelo exemplo do homem, pelo homem de Deus, por Jesus Cristo, que é o castigo. A consequência natural derivada desse falso movimento. Uma soma de dores necessárias para fazê-lo desgostar, detestar a sua deformidade pela prova do sofrimento. O castigo é o espinho que estimula a alma pela sua amargura e se curva sobre si mesmo e retornar ao caminho da salvação. O objetivo do castigo é apenas uma reabilitação e redenção. Quer que o castigo seja eterno por uma falha que não é eterna, é negar toda a razão do seu ser. Eu vos digo em verdade, chega de colocar em paralelo na eternidade o bem essencial do Criador com o mal, essência da criatura. São coisas extremamente distintas. Isso seria criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, o amortecimento gradual dos castigos e das penalidades pelas reencarnações sucessivas e consagrai com a razão unida ao sentimento, à unidade divina. Isto disse Paulo
o apóstolo. E vamos continuar com o texto, que é um texto muito rico. A senhora continuou. Os leitores, capitães, eram essencialmente rigorosos. Eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Algum negro morreria no tronco para lição geral. Outras vezes era obrigado a vender as mães cativas, separando os seus filhos por questões de harmonia doméstica. Nessas condições sentia morder a consciência, mas confessava-me todos os meses. Quando o padre Amâncio visitava a fazenda e depois da comunhão estava livre dessas faltas prováveis, porque, recebendo a absolvição no confessionário e ingerindo a sagrada partícula, estava novamente em dia com meus deveres para com o mundo e com Deus. Ora, aqui está algo que é importante nós falarmos. Primeiro, falamos do que é a sagrada partícula que ela menciona, quando o padre a visita. É comungar, ou receber a comunhão, é o nome que é dado ao ato pelo qual o fiel católico pode receber a sagrada hóstia, partícula circular de massa de pão ázimo, isto é, não fermentado, que é consagrado na missa, representando o momento em que Jesus, na Santa Ceia, oferece o corpo e o sangue em sacrifício. Sem desmerecer a necessidade de recursos materiais de alguns cristãos, o Espiritismo não se utiliza de rituais para a conexão com o sagrado. Entendendo que há maior valor no pensamento, nas preces simples e sinceras e a comunhão direta com Deus e os seus ensinamentos. Estão a ver aqui uma grande diferença. E há aqui uma coisa importante. Se recordam, se já estão estudando o Espiritismo há mais tempo, recordam-se sobre Chico Xavier, quando ele fala no programa de O Pinga Fogo, no Brasil. E vejamos, em nossa infância, na primeira juventude, frequentava a Igreja Católica, diz Chico Xavier. Com o mesmo respeito que nos dirigimos hoje a uma reunião espírita cristã e sempre reconhecemos dentro da Igreja Católica prodígios de espiritualidade imagináveis. Muitas vezes, principalmente nas missas da manhã, quando era possível a comunhão de vibrações espirituais de todos os crentes numa só faixa espiritual e de fé em Jesus, tivemos a oportunidade de ver espíritos santíficos que abençoavam as hóstias e se transformavam como se fossem flores de luz que o sacerdote oferecia na mesa da comunhão. Agora vou ler uma parte de A Libertação, o livro de André Luís, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no capítulo 9. Muitos espíritos sublimes penetraram no recinto, sem semblante glorificado rumando para o altar, onde o celebrante elevava o cálice. Depois de abençoar a sagrada partícula, intensa luminosidade fluía do sacrário, envolvendo todo o material de culto, mas surpreendido reparei que o sacerdote, ao erguer a oferta sublime, apagou a luz que a revestia com os raios cinzentos escuros que ele próprio expelia em todas as direções. Logo após, quando se preparou a distribuir o alimento eucarístico entre os 11 comungantes que se abaixavam humildes à mesa adornada de alto linho, observei que as hóstias no prateado recipiente que as custodiava eram autênticas flores de farinha coroadas de doce esplendor. Irradiavam luz com tanta força que o magnetismo obscuro das mãos dos ministros não conseguiam inutilizá-los. Todavia, à frente da boca que se expunha a receber o pão simbólico, enegreciam como por encanto. Somente uma senhora ainda jovem, cujo arrependimento era irrepreensível, recolheu a flor divina com a pureza desejável. Via a hóstia, qual foco de fluidos luminescentes, atravessa a faringe, alojando-se a claridade em pleno coração. Então, vamos ver qual é que é a relação entre a consciência e a confissão.
este ser, este espírito menciona, vejamos, mas qual é que é esta diferença? Já vimos que na consciência de cada um estão gravadas as leis divinas. É ela, portanto, que nos sinaliza quando nos expressamos contrariamente às as normas morais de conduta. Vimos, portanto, também que o arrependimento é necessário para que possamos nos regenerar diante dos nossos erros, reconhecendo a nossa culpa, mas acreditar que alguém também imperfeito, incapaz de mergulhar em nossas verdades mais íntimas, detém o poder de absolver-nos de todos os pecados esperando a nossa confissão, seria colocar um curativo contaminado na ferida exposta. Como é possível sermos perdoados simplesmente por confessar os nossos erros? Não precisamos reconstruir aquilo que destruímos? Como ficam aqueles que nós ferimos? Será que eles também nos perdoam? Não necessitamos reparar o mal que causamos? Estas questões todas circulam na minha cabeça. Mas vejamos, o Espiritismo explica-nos isto tudo. Deus não julga, não castiga e não perdoa, porque não se ofende. Conhecemos as nossas capacidades e imperfeições e atua em nossas vidas através das leis justas e inevitáveis. As mesmas leis que regem todo o universo e nas quais estamos mergulhados. Nós é que, perante a consciência ferida, necessitamos do auto-perdão, conquistado através do autoconhecimento e da reforma íntima. Volto sempre a frisar, já repararam em vários capítulos, sobre a reforma íntima. Mas perceberam esta parte em que André Luís, no livro, já me perdi, o livro, A Libertação, menciona que se passava naquela missa que ele estava a ver. Realmente havia luz nas hóstias. Não havia luz quem estava a ministrar a missa. E quando elas eram colocadas nas bocas de certas pessoas, ela escurecia. Mas na boca daqueles que veem Deus, aqueles que acreditam nas leis morais, aqueles que seguem as leis morais, como aconteceu com com o espírito que ele menciona, realmente a luz, ele viu ela passar por farinhos para entrar e instalar-se no seu coração. Estão a ver a diferença? Porque isto não é simplesmente pecarmos, vamos ao confessionário e saímos lá perdoados. Isso é pura ironia. É algo que, como eu disse há bocado, que já devia de espíritos, nós todos aqueles, nós todos não, mas todos aqueles que assistem a essas missas, perceberem que isso não é a realidade. E quando chegam ao plano espiritual está a acontecer isto que acontece com o espírito, que a qual o André Luís está em diálogo. Vamos continuar com o texto. A essa altura, escandalizado com a exposição, comecei a doutrinar. Minha irmã, essa razão de paz espiritual era falsa, mencionava André Luís. Os escravos eram igualmente nossos irmãos perante o Pai Eterno e filhinhos do servo. Dos servos são igualmente as dos senhores. Ouvindo, ela bateu o pé autoritariamente e falou irritada. Isso é que não. Escravo é escravo. Se assim não for, a religião nos ensinaria ao contrário, pois se havia cativos em casa de bispos, também mais em nossas fazendas. Quem haveria de plantar a terra, senão eles? E creia que sempre que lhes concedi minhas senzalas como verdadeira honra. Isto realmente mostra aquele espírito que não tem, como eu disse há bocado, tem palas nos olhos, nos ouvidos, só ouve e vê o que a Igreja lhe diz. Mas vamos refletir. Uma sociedade que pratica costumes humanos como a escravidão justificaria o comportamento
de quem as utiliza. Eu acho que cada sociedade vive de hábitos e costumes condizentes com o seu grau evolutivo. Na época de Jesus havia escravidão. Mas quando ele veio corrigir a visão deturpada daquele povo, ainda tão rude, ensinando o verdadeiro mandamento de amor ao próximo. Ao fazer aos outros somente o que gostaríamos que nós fizéssemos, desbravou os caminhos para uma sociedade mais justa e mais fraterna. O conhecimento desse preceito torna a todos nós, cristãos, responsáveis pelas condutas que o contrariarem. Assim, somos nós a sociedade. E os relatos da nossa irmã revelam que ela sabia o que estava fazendo. Nessas ocasiões sentia morder a consciência, dizia ela. Vejamos só aqui uma parte do Livro dos Espíritos, em que Kardec, na pergunta 829, faz a seguinte pergunta. Haverá homens que estejam por natureza destinados a ser propriedades de outros homens? A resposta dos espíritos superiores é a seguinte: é contrária à lei de Deus toda a sujeição absoluta de um homem para outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. O comentário de Kardec sobre esta pergunta é o seguinte: é contrária à natureza a lei humana que consagra a escravidão, pois se assemelha ao homem ao irracional e degradado física e moralmente. Na pergunta 830, quando faz a pergunta de Kardec, quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, os que dela se aproveitam são condenáveis por agirem seguindo um procedimento que parece natural? A resposta é esta: o mal é sempre o mal. E não há argumentação que faça uma ação má se tornar boa. Contudo, a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que o homem dispunha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei natural, da lei da natureza. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Se a escravidão foi introduzida nos costumes de certos povos, se tornou possível que de boa fé o homem se aproveitasse dela como uma coisa que lhe pareceria natural. Entretanto, desde os mais desenvolvidos e sobretudo esclarecidos pela luz do cristianismo, sua razão demonstra que o escravo era o seu igual perante Deus. Nenhuma desculpa mais ele tem. Estão a ver aqui, isto começou, infelizmente, muitos povos em muitos locais praticarem algo que deve ser punido. Mas infelizmente a escravidão ainda existe de certos modos. Se calhar não existe diretamente da forma como nesta época. Estamos a falar anos 40, 50, mas existe de outras formas. Mas ela existe, infelizmente, ainda no nosso mundo. Estamos no século XXI. Continuando o texto. Em minha fazenda nunca vieram ao terreiro das visitas, senão para cumprir minhas ordens. Padre Amâncio, nosso virtuoso sacerdote, disse-me na confissão de que os africanos são os piores entes do mundo, nascidos exclusivamente para servirem a Deus no cativeiro. Pensa então que me poderia encher de escrúpulo no trato com essa espécie de criaturas? Não tenha dúvida, os escravos são seres perversos, filhos de Satã. Chega a admirar-me da paciência com que tolerei essa gente na Terra. Estão a ver o estado em que ainda está este espírito para ele ser resgatado, mas continua com esses pensamentos. Vejamos, se a escravidão é uma violação das leis naturais, como Kardec nos explicou anteriormente, como Deus permite essa subjugação humana e tão injusta. Vejamos que eu acho que já disse isto, mas Deus é justo. O que aos nossos olhos parece
injusto trata-se de uma alçada superior de compreensão sobre a justiça, que envolve as consequências de todos os nossos atos. Julgamos os acontecimentos terrenos através de limites físicos de uma única existência, sem considerarmos que a alma nessa vida continua a sua jornada evolutiva. Importante isto. Trazendo graves comprometimentos de desajustes pretéritos ainda não corrigidos. Nas mãos divinas todo o mal é um bem. Quantos espíritos que passaram pelas torturas de escravidão abençoam com gratidão sincera seus sofrimentos, pois foram as suas dores resignadas que os libertaram das estruturas e dos sentimentos que impuseram a outros irmãos no passado. Estão a ver esta diferença realmente entre o que esta senhora menciona e a realidade em si. Continua este espírito. E devo declarar que saí quase inesperadamente do corpo, por uma vez chocado a terminação da princesa libertando esses bandidos. Decorreram muitos anos, mas lembro perfeitamente. Achava-me adoentada havia muitos dias e quando o padre Amâncio trouxe a nova cidade, piorei de súbito. Como poderíamos ficar no mundo vendo esses criminosos em liberdade? Certo, eles desejariam escravizar-nos por sua vez, ia a servir gente dessa laia. Não seria melhor morrer? Recordo-me que me confessei com dificuldades. Recebi as palavras de conforto do nosso sacerdote. Mas parece que os demónios também são africanos e viviam à espreita, sendo eu obrigado a sofrer-lhes a presença até hoje. Realmente, que forma doentia de pensar deste espírito. Mas vejamos. Como a notícia da Lei Áurea, assinalada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888, contribuía para o desencarne desta senhora. Já debilitada fisicamente, a lei de libertação dos escravos feriu violentamente as vestes condutas autoritárias que incorporou naquela existência, enfraquecendo as bases do orgulho que sustentavam a sua vitalidade. No fundo da consciência, temia as consequências de sua tirania, que lhes proporciona o prazer de ter o poder sobre os mais vulneráveis. E mesmo conhecendo os fundamentos cristãos da igualdade, tinha até hoje a justificativa de viver numa sociedade também opressora. Então, aqui, o uso da autoridade por muito tempo prevaleceu na sociedade humana, como todos sabemos de história. O exercício do poder quanto à igualdade e à justiça para a subordinação de indivíduos e de povos. Ocorreram então as mais variadas demandas através da tirania e da opressão. As diretrizes sociais eram determinadas pelos mais fortes, que estabeleciam as regras de função dos próprios interesses. Aos mais fracos, não restava outra alternativa senão obedecer. O que vigorava, portanto, era o autoritarismo. Peço desculpa. Caracterizando pelo comando absoluto e a obediência irrestrita. Quem comandava não prestava contas senão aos seus superiores, se os tivesse, e sempre tinha razão perante os seus subordinados. Só para ir aqui buscar a pergunta 684 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: que se deve pensar dos que abusam da sua autoridade impondo a seus inferiores excessivos trabalho? A resposta dos espíritos superiores é esta. Isto é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impunha a seus inferiores, pois assim fazendo transgride a lei de Deus. Muito diretos os espíritos. E ela chega a uma altura que aqui nesta parte do texto que ela diz: sente-se obrigada a sofrer a presença até hoje. A que presença é que ela se referia?
Ela estava-se a referir nesta, aqui na presença, é a presença dos perseguidores a pode desencarno, fossem eles das suas criações mentais ou verdadeiros espíritos obsessores que clamavam por vingança. O seu ódio e o seu medo seriam os alimentos dessas imagens mentais ou suas sintonias obsessoras. Estão a ver o que é isto da presença? E quando veio? Perguntei. Em maio de 1888, mencionou o espírito. Experimentei estranha sensação de espanto. A intelectora fixou o olhar turvo no horizonte e falou. É possível que os meus sobrinhos tenham esquecido de pagar as missas. Entretanto, deixei a disposição em testamento. As mentalidades de nós, não sei se também estive nesta fase, se calhar nestes tempos, se calhar tive encarnado, se calhar também fui, ou fui escravo, não sei, ou fui opressor ou fui escravo, não sei, mas neste momento isso mete-me nojo. E continuando então esta parte, vamos ver. Pode um espírito permanecer em tal estado por tanto tempo, mais de 50 anos, foi o que aconteceu a esta senhora, com os mesmos pensamentos e sentimentos, sem demonstrar arrependimento e mesmo assim ser acolhida nesta colónia espiritual, o nosso lar, vejamos. O tempo ao espírito é algo relativo. Muitas vezes são necessários até séculos de sofrimento para o seu despertar. Ela acreditava firmemente nas verdades que sustentava o seu orgulho. Não é mais do que isso, orgulho. Mas a sua fé, mesmo que equivocada, é um lampejo de luz que possibilita o seu arrependimento futuro que necessita, a seu tempo e com a ajuda dos amigos espirituais. Estão a ver que, independente de toda esta situação, ela tinha uma parte de luz. É uma parte de aprendizado que ela acabou por ter nessa igreja que frequentava. Que essa parte que lhe fez o clique. E havendo um pequeno clique, logo foi resgatada, neste caso pelos samaritanos, para ser, então, ir para o nosso lar e para poder como que consertar aquilo que fez, os atos que cometeu contra espíritos iguais a ela e contra Deus. Então, vamos voltar ao texto. E a responder, convocando os raciocínios à zona superior, fornecendo ideias novas de fraternidade e fé. Mas Narcisa aproximou-se e disse-me bondosa: André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes perturbados. Que proveito lhes decorre de semelhanças informações? Os dementes falam de maneira incessante, e quem os ouve, gastando interesse espiritual, pode não estar menos louco. Aquelas palavras foram ditas com tanta bondade, cor e de vergonha, sem coragem, e ela a elas responder. Não se impressione, exclamou a enfermeira delicadamente. Atendemos os irmãos perturbados. Ora, aqui está uma lição para André Luís. Porque é que quem os ouve gastando interesse espiritual pode não estar menos louco. Como menciona Narcisa, vejamos que para se chamar à razão uma mente é necessário, primeiramente, proporcionar calma e bem-estar. Uma certa harmonia íntima com os tratamentos específicos. Também envolvê-la em amor e confiabilidade para que se sinta segura. É essencial mudar-lhes as paisagens de rotina mental em que está fixada. Caso contrário, nenhum argumento se torna eficiente para poder mudá-la. Estão a entender aqui este erro que André Luís estava a fazer? Tentando chamá-la à razão. Não. Estes espíritos são resgatados, são colocados em câmaras, são colocados em hospitais, tentam atrair o máximo de calma
o máximo de descanso, dá-lhes confiança e então depois decorrem as reparações. É algo, um ensinamento muito importante. Mas fechamos. Mas a senhora é da opinião que estou neste número? Perguntou a velhota melindrada. Narcisa, porém, demonstrando suas excelentes qualidades de psicóloga, tomou expressão de fraternidade carinhosa e exclamou: Não, minha amiga, não digo isso. Creio, porém, que deve estar muito cansada. O seu esforço purgatorial foi muito longo. Justamente, esclareceu a recém-chegada do umbral. Não imagino o que tem sofrido. Tortura pelos demónios. Estão a ver esta parte? A calma de Narcisa, tentando que ela se acalme. Ou seja, na vida espiritual acabam por ser necessário também os psicólogos. E o que é que considerando que a psicologia é uma ciência, é a ciência da mente, ciência dos fenómenos psíquicos e do comportamento, estudando ideias, sentimentos e estruturas de consciência, na ótica espiritual pode-se concluir que ela é a disciplina que investiga o próprio espírito, sede da inteligência humana. Estão a ver a importância de uma psicóloga, neste caso, de Narcisa, para acalmar este espírito. Bem, e com isto vamos chegar ao fim deste 34º capítulo. Mas antes, peço desculpem, enganei-me, não chegámos ao fim. Vou continuar o texto. A pobre criatura ia continuar repetindo a mesma história, mas Narciso ensinando-me como proceder as tais circunstâncias, interrompeu. Não comento mal. Já sei tudo o que decorre da amargura e pelo doloroso.